programa de hoje apresenta os impactos de um julgamento que teve influência direta na economia do país e no bolso do consumidor que pretende comprar um carro importado. Recentemente, o plenário do Supremo negou a isenção do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, na compra de veículos importados, mesmo que para uso próprio. Veja agora o que muda com essa decisão e entenda melhor para que serve o IPI. O Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, compete à União. Está previsto no artigo 153 da Constituição Federal de 88. Ele é um imposto federal e incide sobre produtos nacionais ou importados. O IPI está embutido no valor apresentado na nota fiscal de qualquer produto que tenha passado pelo processo de industrialização. As disposições do IPI estão regulamentadas pelo Decreto 7.212, de 2010. A legislação regulamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do imposto. A alíquota aplicada varia conforme o produto. Quanto mais essencial, menor a incidência. Toda vez que a indústria produz algo, que ali agrega a mão de obra do homem, uma tecnologia que modifique algo para o consumo, a União cobra dessa indústria que vendeu esse imposto. Você vai comprar um automóvel lá numa fábrica lá em São Paulo, aí uma concessionária compra para vender para você. Essa indústria paga IPI pelo carro nacional que ela fabricou. E quando o cara vai comprar no exterior, ele vai comprar um veículo que foi fabricado por uma empresa, uma fábrica lá no exterior. Então o Supremo entendeu que não cobrar o IPI nessa operação do carro importado, mas cobrar o IPI do carro nacional iria causar uma desvantagem competitiva, de modo que ficou-se na seguinte situação: o veículo nacional paga IPI e o veículo importado não pagaria IPI. E aí, na visão do Supremo, isso é meio anti-isonômico, quebra regras de igualdade. O caso foi discutido no plenário do Supremo a partir do julgamento de um recurso extraordinário que foi apresentado por um contribuinte que questionou o que ele classifica de bitributação. Ele recorreu de uma decisão anterior proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que havia concluído pela incidência do IPI na operação. O julgamento teve início em 2014 com a argumentação das defesas das partes envolvidas. Ele foi concluído este ano, depois de ser interrompido por um pedido de vista. Na época da sustentação oral, o advogado do contribuinte defendeu a manutenção da jurisprudência até então vigente, que permitia a isenção do IPI para esse tipo de operação de carros importados por pessoa física. Não há previsão constitucional expressa que ampare a incidência do IPI na importação, diferentemente do que ocorre com o ICMS, com a redação dada pela emenda 33. E é por essa razão que o Supremo Tribunal Federal vem aplicando para o IPI a jurisprudência histórica formada que havia para o ICMS antes do advento da emenda 33, como demonstram os precedentes que foram anexados aos memoriais entregues a vossas excelências. A Fazenda Nacional argumentou que o acolhimento do pedido do autor do processo geraria uma diferenciação entre os produtos importados e os nacionais, já que o IPI incidiria apenas sobre as mercadorias fabricadas no Brasil. Então isso vai viabilizar o ingresso de automóveis em todos os segmentos, sem pagamento de IPI. E isso, sem dúvida, vai afetar a indústria nacional. E nem se está falando aqui em protecionismo, porque nós estamos tratando simplesmente da incidência do nosso IVA, dos tributos sobre o valor agregado, nas nossas importações, coisa que os outros países também fazem para as suas importações. O Brasil seria o único país a retirar a incidência do seu tributo sobre o valor agregado nas importações. Diante da argumentação das defesas, o princípio da não cumulatividade foi debatido em vários momentos no plenário. Não há utilidade para a não cumulatividade em operações monofásicas. O princípio da não cumulatividade não pode ser articulado para lograr-se de forma indireta imunidade quanto à incidência tributária. O advogado especialista em direito tributário explica o que significa esse princípio, que
que consiste em uma espécie de compensação do montante cobrado em operações que haja incidência do imposto. Dois impostos têm essa natureza, o IPI e o ICMS. A Constituição diz que o IPI será não cumulativo. E que consiste essa não cumulatividade? Ela é uma técnica de apuração de como esse imposto será recolhido. Então, é uma coisa um pouco matemática. Então, vamos imaginar aí uma indústria de automóveis, ela compra os pneus, né? Ela não fabricou os pneus, ela comprou de uma outra indústria. O IPI, que a indústria de pneu vai pagar para a União e que vai repassar para a indústria de carro, a indústria de carro vai pegar esse custo, para ela vai virar um crédito. E ela não vai fabricar o carro? Não vai vender o carro? Não vai ter que pagar o IPI sobre o carro? Aí vai ter um IPI sobre o carro, ok? Desse IPI que ela vai pagar sobre o carro, ela pode deduzir aquele IPI que ela creditou quando ela comprou o pneu. Então isso chama-se não cumulatividade. Compensa-se um imposto devido na saída com aquele que foi arcado na entrada. E toda vez que uma indústria compra de outra indústria para poder fazer o seu produto que vai vender, ela vai pagar IPI no que ela vende, mas ela vai ter créditos daquilo que ela comprou. Daqui a pouco você vai ver como foi a votação desse recurso no plenário do Supremo, que discutiu a incidência do IPI na compra de veículos importados. Até já! A incidência do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, na importação de automóveis por pessoas físicas, mesmo que para uso próprio. Essa decisão recente do tribunal altera a jurisprudência consolidada na Corte e é tema do programa de hoje. Confira a partir de agora como foi a votação deste recurso extraordinário aqui no plenário do Supremo. O recurso foi apresentado por um contribuinte contra a decisão anterior do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Supremo reconheceu a repercussão geral do tema e o julgamento resolverá pelo menos 358 processos que tratam da matéria e estavam sobrestados em outras instâncias do Judiciário. Segundo o entendimento adotado pela maioria dos ministros, a cobrança do IPI não afronta o princípio da não cumulatividade, nem implica em bitributação. A Suprema Corte entendeu que a manutenção da incidência do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, na compra de carros importados, preserva o princípio da isonomia e também garante a igualdade de condições tributárias entre o fabricante nacional, que já está sujeito ao imposto aqui no Brasil, e o fornecedor estrangeiro. O relator do recurso extraordinário no Supremo foi o ministro Marco Aurélio. O veículo nacional, ele paga IPI. E se tirarmos o IPI do veículo importado por pessoa física, a indústria nacional estaria tendo um custo cujo qual, no veículo importado, ele não existiria. E aí, com base no princípio da igualdade, da paridade, da similaridade, o Supremo entende que são operações que se igualam do ponto de vista do aspecto econômico do mercado interno. O voto do ministro foi apresentado no início do julgamento, há 2 anos. Na época, o relator votou pelo desprovimento do recurso. Na situação concreta, o recorrente importou veículo automotor, não sei se foi uma Ferrari, presidente, para uso próprio, vindo a aliená-lo a conjugação da Constituição Federal com o Código Tributário Nacional revela não incidir o tributo. O princípio da não cumulatividade não pode ser articulado para lograr-se de forma indireta imunidade quanto à incidência tributária. A lei maior não distingue aquele que se mostra como contribuinte do imposto e ante a natureza pode ser um nacional, pessoa natural ou pessoa jurídica brasileira, sendo neutros o fato de não estar no âmbito do comércio
e a circunstância de adquirir o produto para uso próprio. Percebe-se mais a impossibilidade de o tributo ser confundido com o de importação. Aliás, ainda que se entenda idêntica à base de incidência, vê-se que a prática somente foi afastada quanto às taxas, no que o parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição Federal preceitua que não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Ante o exposto, conheço e desprovejo o recurso, mantendo o acordo recorrido do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para assentar a exigibilidade do imposto sobre produtos industrializados IPI relativo à importação praticada por pessoa natural não contribuinte de veículo automotor para uso próprio. É como voto. Depois do voto do relator, em 2014, esse julgamento foi interrompido por um pedido de vista, retomado 2 anos depois, quando o Supremo Tribunal Federal deu a palavra final sobre o tema. Na segunda etapa do julgamento, o ministro Roberto Barroso acompanhou o entendimento do relator quanto à incidência do IPI, mas propôs uma tese com abrangência maior. O ministro queria que o imposto fosse aplicado também à importação de qualquer produto industrializado, mas nesse ponto ele ficou vencido. A regra de competência constitucional permite a tributação de qualquer produto industrializado que venha a ser importado. É irrelevante, portanto, o fato de o objeto da importação vir a ser comercializado posteriormente. Portanto, aqui deixo bem claro que a tributação nas operações internas tem que ser plurifásicas, mas no caso da importação, pode incidir apenas no momento da aquisição do produto industrializado, na verdade, no momento do desembaraço aduaneiro. Portanto, a ideia central do meu voto aqui é que a ideia de não cumulatividade, ela somente se aplica onde existam cadeias plurifásicas. Se se tratar de uma operação monofásica, não há lógica para se aplicar a não cumulatividade. E como ela é uma regra e não um princípio, ela não se irradia para situações que não sejam aquelas para as quais foi expressamente concebida. Ela é uma interpretação que é mais compatível com o princípio da isonomia ou com o mandamento da isonomia do que a jurisprudência anterior, porque ela impede a diferenciação entre aqueles não contribuintes do imposto que adquirem produtos industrializados do exterior e os que fazem no mercado nacional, em flagrante prejuízo do mercado nacional. Portanto, se para comprar no mercado interno eu pago o IPI, mas para importar eu não pago o IPI, eu crio uma desigualdade. Os ministros Edson Fachin e Dias Toffoli foram favoráveis ao recurso apresentado pelo contribuinte. Eles entenderam que não deve haver a incidência do IPI na importação de veículos por pessoa física. Os dois foram os únicos que divergiram do relator, ministro Marco Aurélio. Primeira razão, a inobservância da não cumulatividade, porquanto é impossível ao importador não habitual se creditar do tributo ou recuperar o ônus tributário em posterior venda. Segunda razão, a ocorrência de bis in idem, dada a imposição tributária de 2 impostos instituídos pelo mesmo ente político com a mesma e única materialidade. E a terceira, a impossibilidade de se imputar ao contribuinte de fato a qualidade de substituto tributário do alienante, que por sua vez não é alcançado pela soberania tributária do Brasil. Estou a dizer que nesta hipótese parece-me relevante trazer à colação o princípio da segurança jurídica e a sua tríplice expressão de cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade. O ministro Edson Fachin ainda chamou atenção
para a jurisprudência consolidada no tribunal sobre o tema. As consequências serão evidentemente fortes. Sempre tenho a preocupação em manter a jurisprudência da Suprema Corte. Acho que o princípio da segurança jurídica impõe esse cuidado. Ocorre que, no caso, como muito bem agora, inclusive destacado, na verdade, o que nós temos basicamente são decisões da turma. Com todo respeito, pedindo toda a vênia ao eminente ministro Fachin, um belíssimo voto, eu acompanho na íntegra os fundamentos do voto do ministro Marco Aurélio. Em razão de entender que, sobre vários outros aspectos, essa solução será extremamente danosa, eu tenho que fazer uma opção por uma solução que, no meu modo de ver, é mais justa do que essa generalizada, impondo o IPI em toda e qualquer hipótese abstratamente considerada de incidência. E a roupagem jurídica é fácil de encontrar, digamos assim, no vestuário normativo. Já na Constituição de 1967, o IPI ele era instituído em função da essencialidade do produto e não cumulativo. Dizia a Constituição, abatendo-se em cada operação o montante cobrado nas anteriores. A Constituição de 88, ela repete a mesma coisa, ele será não cumulativo, compensando o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, o que pressupõe essa conta de crédito e débito inferida da própria Constituição. Então, no meu modo de ver, essa inferição que se extrai do artigo 153, a ausência de uma emenda constitucional específica sobre o IPI, tal como ocorreu com o ICMS, e as consequências danosas que isso trará para outros setores completamente diversos de veículo automotor, me conduzem a pedir todas as vênias possíveis e acompanhar a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin. Eu acompanho o eminente ministro relator, considerados os fundamentos expostos por sua excelência e com os quais, inclusive, concorda o eminente ministro Luiz Roberto Barroso. E, em consequência, embora conhecendo, nego o provimento ao recurso extraordinário interposto pelo contribuinte. Agora, caso haja, eu não sei se pelo resultado numérico, talvez não haja necessidade mais de discutir o problema da modulação, mas se houver, eu tenho uma série de razões e de sugestões a fazer quando essa oportunidade eventualmente surgir. No voto, o presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, também defendeu a cobrança do IPI para automóveis importados e falou sobre a importância da mudança de posicionamento do tribunal. Eu vou pedir vênia, divergência, entendo que é hora de mudarmos a jurisprudência, que de fato não era uma jurisprudência tão sólida, porque era uma jurisprudência baseada em agravos regimentais. Eu mesmo fui relator de vários deles, a discussão é precária, como salientou o ministro Marco Aurélio, mas também eu vou adotar uma tese extremamente restritiva, dizendo que esse entendimento aplica-se apenas aos veículos automotivos, ou automotores, até porque existem outras opções no mercado, portanto, eu também desprovejo e passamos a discutir, então, a possível modulação. Gostaria de encaminhar, então, no sentido da modulação, presidente. E mesmo diante do consenso da maioria sobre a incidência do IPI, houve um impasse no tribunal em relação a uma possível modulação de efeitos. Era preciso definir se os efeitos da decisão valeriam a partir do julgamento em diante ou se também iria atingir aqueles processos que estavam em tramitação, ainda em debate no judiciário, antes do pronunciamento do tribunal. Ficou decidido pela maioria que não há modulação de efeitos nesse caso, mas o debate foi grande no plenário. É que a norma inconstitucional é uma norma nula. Por ser nula, ela não deve produzir efeitos válidos, de modo que a declaração de inconstitucionalidade deve retroagir ao momento da edição da norma. Eu estou acompanhando o ministro Barroso na modulação
Pois não. Aliás, se Vossa Excelência me permite assentar, a dificuldade na formulação da reflexão sobre a modulação conforta a divergência vencida. As pessoas, de um modo geral, pagavam o tributo que o fisco sempre exigiu. A jurisprudência do Supremo não era observada das turmas, não tinha efeito vinculante. A modulação no modo proposto, por isso que eu não sou contra a modulação. Eu só acho que nós temos que meditar para dar certos limites. A modulação no modo proposto cria uma não incidência e, portanto, permite, entre outras consequências, até o pedido de restituição. Quer dizer, de qualquer forma, o exercício da pretensão fiscal fica sujeito à prescrição. A tese da modulação de efeitos foi rejeitada pelo tribunal. Com a decisão, o advogado de direito tributário explica como ficam as importações de veículos feitas antes do julgamento no Supremo. Boa parte desses veículos, quando eles foram desembaraçados sem o IPI, eles foram por forças de decisões judiciais, liminares, tudo. A Receita não desembaraçava automóvel sem o pagamento do IPI. Então, essas pessoas físicas devem estar com alguma liminar para se proteger. Com o advento do julgado do Supremo, numa repercussão geral, fatalmente, haverá uma enxurrada do Supremo para baixo para ir derrubando essas liminares, modificando essas decisões. Então, aqueles importadores, pessoas físicas, que tinham as liminares e não pagavam imposto, provavelmente o governo vai derrubar todas. E com a derrubada dessas liminares, volta a ser o regime tributário normal e elas, consequentemente, vão ter que recolher o IPI incidente na importação desses veículos. O programa faz agora um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver a relação deste julgamento que tratou sobre o IPI com uma decisão anterior do Supremo sobre o ICMS. Os detalhes daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos do STF, que apresenta hoje a decisão do IPI na compra de veículos importados. Você viu no programa que o caso concreto analisou a incidência do imposto sobre produtos industrializados na importação de veículos por pessoas físicas. Esses casos de automóvel e importação de pessoa física já vinha sendo decidido lá no STJ, Superior Tribunal de Justiça. E o STJ pacificou essa matéria, entendendo que o IPI não incidia. Não incidia. O STJ disse várias vezes, olha, pessoa física que importa veículo para uso próprio não incide o IPI. E qual era a base argumentativa do STJ? Violação ao princípio da não cumulatividade. Porque não tinha como fazer o crédito e o débito. A pessoa comprou para uso próprio, né? E aí isso para o STJ era importante. Como a matéria era constitucional, também constitucional, foi levado para o Supremo. E o Supremo, nesse caso que julgou, que a gente chama de lead case, um caso líder, já vinha se arrastando desde 2014. E o STJ lá embaixo deferindo. Quando o Supremo vira essa jurisprudência, qual foi a preocupação dos ministros? Espera aí, nós mudamos. Nós temos que lembrar que há um monte de contribuinte que foi lá e importou, com base nos precedentes do STJ, estão com esses veículos sem pagar o IPI. E com essa virada aqui, a gente vai permitir que a Fazenda, Receita, volte para autuá-las, resumo da ópera, o Supremo vira a jurisprudência do STJ, diz que o imposto incide e não faz com que isso vá daqui para frente. Quem tem os processos lá de trás, a Fazenda pode recorrer, se for o caso, virar e cobrar. E durante o julgamento relativo ao IPI, os ministros do Supremo também relacionaram o tema a um outro imposto, o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS, a Constituição, ela é clara, aí ela é clara, ela não deixa mais de dúvida. Que a importação, na importação, incide ICMS, independentemente de quem esteja importando e para qual a finalização disso. Então,
a discussão do ICMS era até mais fácil, porque a Constituição já resolveu o problema. A do IPI ainda ficou nessa dúvida, porque a Constituição apenas diz que é não cumulativo, mas nunca falou que na importação incide. Então o Supremo teve que interpretar, fazendo paridade da igualdade, para chegar nessa tributação do IPI. ICMS, a Constituição já diz claramente que incide. O programa de hoje fica por aqui. Mas lembrando que você pode rever esta ou outras edições no site tvjustiça.jus.br. É só procurar o link do programa Grandes Julgamentos do STF. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.